Nesse vídeo eu vou trazer para você do absoluto zero o que significa FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário. Mesmo que você nunca tenha investido em fundos imobiliários, você vai sair desse vídeo aqui entendendo o que é um fundo imobiliário, como ele funciona, quais são os indicadores que eu tenho que olhar para investir em um fundo e se faz sentido para você. Vou tentar trazer de uma forma mais didática. Lá atrás, quando o seu pai ou seu avô pensava numa aposentadoria, o que ele fazia? Comprava um lote, construía uma casa ou um barracão e alugava, e aquilo ali servia para complementar a renda dele e até como aposentadoria. Hoje ficou muito mais fácil fazer isso com os fundos imobiliários, porque você não precisa comprar lote, não precisa mexer com pedreiro, eletricista, fundação, nada disso, esquece. Você só vai aplicar o dinheiro, ali tem uma gestora que vai fazer toda a parte de administração e vai te devolver o lucro proporcional ao quanto você investiu. Isso são os fundos imobiliários. Hugo, mas eu sou muito conservador para investir em fundo imobiliário. Talvez você não seja conservador, talvez você só não tenha o conhecimento. Mas depois desse vídeo, você vai aprender que dá para ter uma renda mensal investindo em imóveis sem ser proprietário de sequer nenhuma casa, prédio ou barracão. E o melhor de tudo, sem pagamento de imposto de renda. Quando você tem um imóvel para locação físico, você construiu o seu barracão, você aluga, você tem que declarar imposto de renda e pagar imposto de renda em cima daquele valor do aluguel. Nesse caso, não. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, ou seja, você não paga imposto de renda para investir nesses caras aqui, o que torna ele muito mais atrativo e também, sem contar que você não vai ter nenhuma burocracia, você não tem problema nenhum. Direto pelo seu celular, em 5 minutos, no aplicativo da corretora, você consegue comprar qualquer fundo que você quiser e já faz parte dos cotistas, ou seja, das pessoas que vão receber o aluguel e, quem sabe, até a valorização daquele imóvel. Mas antes, a gente vai falar dos tipos de fundos existentes. Sim, existem vários tipos de fundos imobiliários. Temos lá fundos de tijolo, por exemplo. O que são esses fundos de tijolo? Eu vou citar 3 categorias aqui, mas tem mais, mas é só para vocês terem uma noção. Mas nós temos lá fundo de shopping, a gente também conhece como varejo. Tem fundo de laje, por exemplo, que são lajes corporativas. O que é isso? São escritórios, por exemplo, prédios na Faria Lima ou em grandes centros urbanos que são alugados para escritórios. O que mais? Tem de logística. Então, são galpões logísticos que são alugados para o Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee ou qualquer coisa do tipo. Normalmente, eles ficam em pontos estratégicos, em rodovias, em saídas de cidade, para ter mais eficiência. Quais fundos mais existem? Existem fundos de papel. O que são fundos de papel? Ele não é dono de prédios especificamente. Ele é dono de dívidas. O que significa isso? Também você vai escutar falar sobre fundo de CRI também. Ele é credor de dívidas e essas dívidas, os juros dessas dívidas é pago em forma de dividendo para quem tem esses fundos. Um detalhe importante, fundo de papel, normalmente ele tem um dividend yield mais alto que um fundo de tijolo, por exemplo, mas não necessariamente ele é melhor. Pode ser que ele tenha um dividend yield mais alto, mas ele tem um risco mais alto também, porque se o credor não pagar a dívida, ele está na roça. Já aqui, se o credor não pagar a dívida, dá para desapropriar o imóvel, dá para alugar para outra pessoa, dá para vender imóvel, dá para fazer uma série de jogadas aqui para você tirar esse fundo aqui da pindaíba. Esse aqui, se o credor não pagar a dívida, não tem dinheiro, não tem dividendo. Claro que não é uma dívida só, aqui dentro vai ter várias dívidas de CRIs. Pode ter também uma parcela menor de LCI, de LH, letra de crédito imobiliário, LH, letra hipotecária. Então, são várias dívidas que formam um combo. Os juros dessa dívida é pago de dividendo para quem tem o fundo de papel. Qual fundo mais existe? Existe o FOFs também. O que são os FOFs? São fundos de fundos. Então, aqui dentro desse fundo, ele compra outros fundos. E através disso, ele paga os dividendos. Então, ele pode comprar fundo de tijolo, pode comprar fundo de papel. É uma equipe profissional
que olha para o mercado, monta uma carteira. Então, se você compra um FOF, você já está diversificando, porque dentro desse FOF vai ter outros fundos. Então, é uma diversificação muito maior. Se for um FOF que você acredita, que você viu os indicadores e que está muito bom, pode ser uma boa opção também. Primeiramente, eu vou passar por alguns indicadores que mostram se um fundo faz sentido ou não você colocar o seu dinheiro nele. Não são todos os indicadores que eu vou passar aqui, não daria tempo, mas eu vou passar por alguns que eu considero bem relevantes, que você pode levar em conta na hora de analisar os fundos que você vai comprar. O primeiro indicador é o P sobre VP. O que significa isso? É o preço sobre o valor patrimonial de um fundo. Por exemplo, o fundo ele é avaliado por um especialista e ele tem que custar, por exemplo, R$100 a cota. E ele está sendo negociado a R$90 a cota. O que significa isso? Que o fundo está sendo negociado com um certo desconto com relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, ele tem um P sobre VP de 0,9. Ou seja, ele está custando 90% do valor que era para ele estar custando. Isso aqui já é uma oportunidade de compra? Não necessariamente, e não sozinho. Você nunca olha para um indicador sozinho, tá? Isso aqui pode ser uma série de fatores. Pode ser realmente que ele está com desconto naquele momento e seja um bom momento de entrar. Pode ser que não. Pode ser que ele está passando por algum problema, dívida ou qualquer outra situação que está fazendo com que o preço dele caia e aí o preço sobre VP dele também vai cair. Mas o P sobre VP baixo é já um indicador de que o preço do fundo está mais baixo do que deveria. Você vai encontrar lá, por exemplo, P sobre VP de 1,5. Pode acontecer? Pode. O fundo está custando 1,5 vezes mais do que ele deveria estar custando normalmente. Ou seja, se é um fundo de R$100, ele vai estar custando R$150. Poxa, Hugo, é bom eu comprar um fundo custando isso? Como eu disse, você não vai olhar para esse indicador sozinho. Mas ele está bem mais caro com relação ao valor patrimonial dele. Pode não ser uma boa ideia. Outro indicador que é importante a gente levar em consideração é o Dividend Yield. O que é isso? Tem gente que compra fundo imobiliário só olhando para esse indicador aqui. Você vai achar ele aí na internet normalmente assim, só o DY. Você vai ver aí, por exemplo, uma cota com Dividend Yield de 12% ao ano. O que significa isso? Vamos supor que essa cota aqui custa R$100. Esse fundo aqui, uma cota desse fundo custa R$100. Então, a cada uma cota, ele vai pagar 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês ele vai pagar. Então, você vai receber de Dividend Yield desse fundo aqui, R$1 por mês para cada cota que você tenha. Ou seja, uma cota paga R$1. Se você tiver 10 cotas, vai pagar proporcional, 100 cotas e assim por diante. Então, o Dividend Yield mostra o aluguel efetivamente que você vai receber por ano daquele fundo. Importantíssimo. O Dividend Yield que aparece nos indicadores não é o Dividend Yield projetado, é o Dividend Yield passado. Ou seja, se você abre uma cota lá e está lá Dividend Yield 13,8%, você fala, caramba, está pagando muito bem. Mas isso é referente aos últimos 12 meses, ou seja, não quer dizer que nos próximos 12 meses ele vai pagar realmente esse mesmo valor. Pode ser que algumas coisas mudem no fundo, o fundo piore, tenha vacância maior ou qualquer coisa do tipo, que vai fazer com que esse dividend yield caia. Ou seja, você tem que olhar outros indicadores para saber se esse dividend yield ele é realmente consistente. Aquilo ali pode ser também, por exemplo, o fundo vendeu um imóvel lá. Ele vendeu o imóvel, ele vai distribuir esse lucro no dividendo, ou seja, por isso que o dividendo foi alto. Depois que acabar esse lucro que ele vai distribuir, vai voltar para a faixa normal. Pode ser que esse fundo aí esteja distribuindo normalmente 7% ao ano, 4% ao ano, aí vai depender de cada fundo. Outro indicador importantíssimo da gente analisar, a liquidez diária do fundo. O que significa isso? Se o fundo é muito líquido ou não. Por que isso é importante? Se for um fundo com baixa liquidez, ou seja, ele é pouco negociado, pode ser que eu não consiga vender a hora que eu preciso. Pegue fundos,
principalmente se você é mais leigo, que tem uma liquidez muito alta. O que é uma liquidez alta? Ele negocia lá, por exemplo, 2 milhões por dia, 5 milhões. Tem fundos aí que negociam até 20 milhões por dia. O que é isso? Liquidez alta. Ele tem um alto giro. A hora que eu quiser vender esse fundo, eu consigo vender com tranquilidade. Não vai pegar lá um fundo que negocia 200 mil por dia, porque a liquidez é muito baixa. Então, sempre procure os fundos que são mais líquidos. Outro indicador importante, principalmente se você estiver falando de tijolo, é a vacância. A vacância ela é importantíssima para você analisar se o fundo está com os imóveis mais locados ou mais vagos. Quanto mais vago, quanto maior a vacância, pior é para os seus investimentos, porque ele está mais vago, ou seja, tem menos pessoas pagando aluguel. Então, claro que vai depender de classe, de categoria, mas você tem que comparar um fundo da mesma classe. Por exemplo, se eu for comparar de tijolo de shopping, então eu vou pegar os fundos de shopping e comparar entre eles para ver qual que é que tem o menor vacância. Costumamos dizer aí que 4% é uma vacância considerada normal em shoppings aí, tá? Vai pegar um fundo de shopping, por exemplo, com 30% de vacância. É uma vacância muito alta. O risco de você ter um prejuízo aqui já é maior. Então, a vacância, quanto mais baixa, melhor. Porém, tem que ser comparada com ativos do mesmo tipo daquele fundo que você está comprando. Outro indicador que tem também é a variação desse fundo. Como está a variação de preço desse fundo? Ele tem se valorizado, ele tem se desvalorizado. Um fundo subiu, por exemplo, lá, 12% nos últimos 12 meses. Isso é bom, ele está se valorizando. Não, o fundo caiu 6%. Caiu 6% nos últimos 12 meses. Tem que entender o porquê que ele caiu. Será que ele caiu porque o mercado está ruim ou será que ele caiu por um problema de administração do fundo, de vacância ou qualquer coisa do tipo? Então, você tem que olhar a variação dos últimos 12 meses para ver se esse fundo está sendo consistente na valorização dele. A variação é muito importante também, por exemplo, num fundo de tijolo. Quando você investe num fundo de shopping, por exemplo, e a variação, além do dividendo que você vai receber, nos 12 meses ali que você vai ter na sua carteira, também tem a variação, ou seja, a valorização daquele fundo. Então, você ganha pelos dois lados. Você recebe o dividendo e também, se o fundo se valorizar, você tem a valorização do fundo também como lucro na sua carteira. Qual outro indicador que tem também? A taxa de administração do fundo. Essa taxa varia. Tem fundo aí que cobra 0,5% ao ano de taxa de administração. Tem fundo que cobra 1% ao ano, 1,55% ao ano. Quanto menor, melhor? Sim, quanto menor a taxa de administração, melhor. Mas tem fundos muito bons que cobram a taxa de administração de 1,55%. É muito melhor você pagar 1,55% de taxa de administração num fundo muito bom do que você pagar 0,5% num fundo mediano ou num fundo ruim. Agora, explicando um pouco os fundos. Eu vou falar aqui sobre um específico como exemplo. Vou falar de um fundo de tijolo de shopping. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é somente um exemplo que eu vou usar aqui. Vou usar o XPML11 como exemplo. Na data que eu gravo esse vídeo, esse fundo está custando R$ 108,30. Esse aqui é o valor de uma cota. Você pode comprar quantas cotas você quiser. O dividend yield desse fundo aqui, como está? 10,25%. O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 0,98. O que significa? Que ele está sendo negociado bem próximo do valor patrimonial dele, levemente abaixo. Que significa o dividend yield de 10,25%. Esse aqui é o dividendo que ele pagou
em cima do valor da cota nos últimos 12 meses, ou seja, aproximadamente 0,9% ao mês. Liquidez diária desse fundo está na casa de 19,2 milhões. É uma liquidez muito alta, ou seja, eu consigo comprar e vender a hora que eu quiser esse fundo. Variação nos últimos 12 meses. Esse fundo aqui valorizou nos últimos 12 meses 18%, ou seja, quem comprou ele um ano atrás, além do dividend yield de 10,25% que recebeu ao longo desses 12 meses, também teve uma valorização de 18,2%. É uma boa valorização para a carteira. A vacância desse fundo, vacância dele é baixíssima, 4,2%. É uma boa vacância. Quer dizer que somente 4% desses imóveis não estão alugados. Os outros 95,8% estão locados e gerando renda para o fundo. Taxa de administração desse fundo, 0,55% ao ano. Então, aqui são alguns números que você pode olhar em um determinado fundo imobiliário para você tomar a decisão de compra, se deve ou não investir o seu dinheiro nesse fundo. Essa foi a aula de FIIs que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Se te agregou de alguma forma esse vídeo, se te trouxe um conhecimento que você ainda não tinha, se acrescentou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para o YouTube entender que você tem que receber mais vídeos como esse, mais conteúdos que agreguem no seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.